tempo bem improvável, né? Às vezes, numa semana normal, acontecem as coisas e a gente acaba não conseguindo se reunir. E hoje, numa semana enforcada, quando ninguém menos esperava, eis que cá estamos, marcando presença no nosso bate-papo. Para vocês nem tanto, mas para mim é um prazer enorme. Eu realmente, na companhia de vocês, eu recebo muito mais do que deveria, do que mereço, mas aproveito. Bom, 133º encontro. Logo, logo a gente pode começar a abrir uma contagem regressiva aí para o 150º encontro, que merece uma edição especial, como foi o 100º, com superprodução, pessoas contratadas para clicar. A gente, né, até gastou um dinheiro para subornar algumas pessoas, enfim. Vamos pensar nisso, está chegando a hora. Bom, semana de carnaval, a gente não poderia deixar de falar de carnaval, cada um contando como foi sua experiência em relação ao carnaval, o que viu ou até o que não viu. Mas é interessante a gente ver assim, 4 perspectivas de 4 foliões ou não, como diria o Caetano. Marcelo Gutermann, conversávamos antes aqui no nosso esquenta, e você dizia que assim, a sua peripécia de folião, qual foi nesse carnaval? Você sambou muito ou não deu? Puta, não deu, eu ia sair Tava ansioso e pra pular tal. o carnaval, porque é meu perfil mesmo, né? Dá Eu pra perceber curto que você tem muito toda ficar ali essa cara de fulião naquela, ali, naquela muvuca tão brasileira, os enfim, bloquinhos e tal, pipoca, suor enfim. e ladrões de celular, né? Mas infelizmente não deu, porque deu um mau jeito na lombar, tive que ir para o hospital, enfim, fiquei travado em casa todos os dias do carnaval. Mas fui Mas, brindado com blocos na minha rua, você mora em que fechada, bairro, tive Xará? Pinheiros, em né? Pinheiros, Que ali exato. ferve a Então, coisa, né? é um bairro excelente, tirando as 3 semanas do carnaval. É. Eu E sentia aí ali tive uma que. certa ressalva quanto à festa, quanto aos dias de reinado de Momo, Xará. Não, eu não tenho nada contra que as pessoas se Se divirtam, divirtam. tal, né? Acho que faz todo sentido, as pessoas precisam ter essa válvula de escape. Mas eu também tenho o direito de sair com o meu carro de casa, né? Por exemplo, Assim, por exemplo, o seu inalienável direito constitucional de ir e vir. não foi o caso. No caso, eu tive que pegar um Uber para sair de casa, né? Em outro lugar. Mas enfim, o carnaval é isso aí. Acho que a terra do bunda lelê, não dava para esperar outra coisa. Vitor Loyola, você tem uma cara assim, ó. Se hoje você já não é mais aquele fulião, eu acho que você teve seus carnavais aí. Já tive, mas no milênio Comente, passado. comente sobre a parte publicável, se é que há, desses carnavais no passado. Eles se Não, alternavam não. entre praticamente impublicáveis. Não, tudo publicável, Tudo mas já faz publicável, tanto tempo que eu já esqueci. nem lembro. Mas você, que tipo de folião Não, você era? Você já milênio. participou de desfile de escola de samba? Você Não, saía no não, não. bloquinho? Você só aproveitava Não o tinha carnaval para bloquinho, né? viajar? Não Não tinha, tinha. Aqui na em São época não Paulo tinha. era verdade, né? Era o túmulo do Na época samba, não né? tinha O bloquinho. pessoal falava que São Paulo era o Na túmulo. época se tinha carnaval de clube e carnaval de rua, né? É verdade. Não tinha. Aqui em Então São era Paulo não tinha só. bloquinho, né? Era só carnaval de Não, clube. tô falando dos anos 90, né? Anos 80, 90. É, anos Mas 80, 90, carnaval. já fui até na pipoca de Salvador. Opa! Pipoca, Eu é. já fui em Mas camarote. Pipoca eu nunca me permiti isso, não. Não, não sou todo macho a esse povo, ponto. né? Todo povo. Não sou macho a esse Não ponto. tenho essa, eu só não tenho essa sofisticação toda. É, eu fui quase que. Mas isso faz, Foi um fulhão incidental. mas isso faz muito tempo. É, do milênio passado, né? No outro milênio, faz tempo, né? Já me aposentei. Já. Agora carnaval é Um jovem para senhor descansar. de meia idade Um jovem. usa o carnaval O para que eu descansar. fiz E nesse nesse carnaval, carnaval, você viajou, fez alguma coisa? não, Ou fiquei teve a aqui, sabedoria de ficar em casa? treinei bastante e li. Treinei bastante, fiz lá meu Ficou em casa. circuito. Viu alguma Pedalei, coisa que te corri, chamou a nadei. atenção assim no Nada, carnaval? não vi nada, Zero. desliguei completamente, zero, É, muito bom. zero. Só soube que Parece que esse ganhou é a um fenômeno. Imperatriz. Parece que esse é um fenômeno que tem ganhado corpo, né? Os não carnavalescos. Eu não sei se é porque Não, é a eu não minha tenho faixa nada etária, é contra, minha tá? bolha. Eu também não tenho nada contra, não. Mas Nada parece que, contra. Acho que é um belo de um business, mas não é mais Tati, para mim. Só isso. se o carnaval depender de nós três, ainda que eu não tenha dado meu depoimento, o carnaval tem seus dias contados.
E você, qual foi a sua experiência carnavalesca? Você saiu a algum bloco? Foi para escola de samba? Eu já fui muito, em todas as categorias carnavalescas, já passei, bloquinho, desfile, Sapucaí, todos eles, mas hoje em Olha dia já. só, hein? Quem É, diria, hein? Eu nunca diria E isso. nunca imaginava, nunca. nunca Eu podemos tenho muitas imaginar que faces de Tatiana, gente. nunca podemos imaginar que Porque estaremos diante de uma ex-passista. Você se diria uma passista aposentada, então, é quase, isso? quase, Quase isso. aposentado. Quase isso. Mas E- agora eu fujo da forma mais assim para longe possível. Inclusive, eu peguei o avião, eu me identifiquei muito com o post do Vitor, porque imagina no carnaval, né? Aquela galera toda suor, todo mundo se pegando ali. E aí a gente vai entrar no avião, agora você precisa usar máscara, Nossa, ficar o voo inteiro Olha, usando isso é uma máscara. coisa. Porque, oi? E aí sai do postei avião e isso. tira a máscara. Nossa, eu Qual postei é isso o semana nexo? passada, que eu tava, não, fui, para onde que eu fui mesmo? Eu fui para Porto Alegre e Pro fui pro Rio? Rio, e pro Rio. Aí, e o que que é legal do vírus? Que o vírus é um vírus consciente. Por exemplo, Né? você vai comer, ele não vai te atacar ali. O que que ele faz? Você usa o bracinho, ó, fica ali só esperando, né? Eu já carrego E uma aí, garrafinha d'água que é para poder disfarçar, então qualquer coisa eu não tô bebendo água. Eu já nem bebo, mas eu carrego ela para poder. Hum. Cara, é de uma insanidade, assim, é de uma imbecilha. E isso mostra o seguinte, né? Como nós estamos sujeitos ao poder do Estado, né? Se amanhã alguém disser que é ciência você usar cueca por cima da calça, a gente vai estar andando de cueca por cima da calça, que não é lá no filme do Woody Allen, lá, acho que é República das Bananas, lá que uma das medidas do governo era isso, a roupa de baixo tem que, a partir daquele momento, teria que passar a usar para a roupa de cima, porque não tem cabimento. Você viajou, Tati? eu Por que, viajei, Cássio? fui para Flórida passear. Fez muito bem Ah, aí. mas você foi antes, né? Você foi antes. Eu fui Você não antes, mas eu pegou? voltei meio que no meio do carnaval. Peguei Foi bem. meio. Eu, às vezes que viajei no carnaval, era para ir bem longe, para emendar, para viajar para o exterior, mas não para ficar aqui. Eu, quando Mas muito teve um viajei. fato que me. Ah, desculpa. Não, não, pode falar. Tem um fato que me alegrou no carnaval, Qual que foi? foi a ignorada que a cantora lá, meu Deus, esqueci o nome dela, a loirinha. Cláudia Leite. Cláudia A Leite. Claudinha, a ignorada que a Cláudia Leite deu na Janja. É isso que eu ia perguntar, as coisas que te chamaram a atenção do carnaval, então. Esse foi uma coisa legal, né? Ela cumprimentou Ignorou o a gente? camarote, cumprimentou o camarote dos policiais militares, não foi isso? Fez o sinal ali para os militares, para os policiais, tal, fez um afago e a Janja ali na frente passou batida. Solenemente Vai ser ignorado. cancelado, então. Vai Ixi, ser cancelado. Comunista. aí. Já era, Comunista não, fascista, fascista. fascistoide. Eu quando eu mais mocinho, muito mocinho, porque me casei muito jovem, né, na minha adolescência, curti alguns carnavais. O interior de Minas é um lugar legal para se passar o carnaval, bem divertido, carnaval de rua, de clube. Em escola de samba não saí, mas saí há alguns anos. Olha, vocês estão falando com um ex-membro da comissão de frente do inesquecível, do internacionalmente conhecido bloco que desfilou no Folia na Faria por alguns anos, chamado Valores do Samba, que era o nosso bloco lá na Bolsa de Valores. Valores, Juliana Faria era legal. tantos anos de glória, são histórias que a história se carrega de comprar. Quem tem vem vender, quem não tem vem comprar. Nessa roda da fortuna também vou negociar. A gente fazia até evolução. Então eu juntamente com o diretor de pregão e outros 5 membros ilustres do mercado, éramos a comissão de frente. Então o que eu fazia? Eu desfilava com a fantasia da comissão de frente e carregava por debaixo da fantasia a camiseta da última ala. Então, quando a comissão de frente chegava, eu ia correndo por fora e ia para a última ala, eu também fazia. Pô, o bloco Valores do Samba, na época que a B3 ainda era Bovespa, BMF, esse bloco Valores do Samba, nós chegamos a ter 2.500 membros. Caramba! O nosso puxador de samba era o Panda, que era puxador de samba também da Nenê da Vila Matilde, operador de pregão. Nosso diretor de bateria era o Marquinhos, que era da bateria da Mangueira, e o Pilon, que hoje mora lá em Fortaleza. E acabou? Acabou,
Porque tinha esse Triste. desfile, né? Folia na Bom, Faria. acabou a bolsa, né? Tinha o Folia na Faria, aí É. quem desfilava era o Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros tinha um bloco bacana. Então era como um pequeno desfile de escola de samba, só que no formato de bloco, alas definidas, né? Cada bloco escolhia um tema, e um tema um ano foi o centenário da Bolsa. E ficou um samba bem legal. E detalhe, todo ano o Valores do Samba gravava um DVD não, um CD com o samba enredo daquele ano. A nossa quadra, que na verdade era uma oficina mecânica improvisada, lá na Aricanduva, e pô, chegou a ter ensaios assim de parar a rua, parar o bairro, era muito legal, foi bem divertido. Esses carnavais foram bem legais. Bom, meu carnaval foi uma decisão sábia. Sabe aqueles velhinhos que a vida inteira investiram na poupança e na pandemia falaram assim: você viu como eu estava certo, né? Meu dinheiro está lá na poupança, eu não perdi nada. Perdeu a vida inteira. Então a mesma coisa foi eu. Nunca saí para viajar pro carnaval por aqui, porque sempre achei um mico desgraçado, tudo mais caro, transporte, loucura. Agora nesse carnaval parece que foi providencial, né? Talvez a gente vai falar disso aí mais para frente, mas fiquei meio verde em casa. Eu que moro fora assim da área urbana de São Paulo, moro um pouquinho aí na área metropolitana, eu brinco que eu viajo todo dia para não ter que viajar nessas épocas. Do carnaval, algumas coisas me chamaram a atenção, né? A evolução da engenharia foi um item que me chamou muita atenção. Não sei se vocês viram o ministro Flávio Dino, né? Num palco, dançando, pulando. Então você vê que realmente a gente avançou muito em Não tecnologia. vi isso. Resistência dos materiais. Avançamos muito em tecnologia e infraestrutura, né? Porque, como dizem os americanos, porra, né? Porque realmente a estrutura ali se mostrou bastante Eu sólida. estou sentindo uma certa gordofobia. Se não fosse você a falar isso, eu Mas diria eu que é não. um Mas comentário gordofóbico. não, 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 mas não. o Mas eu não Marcelo sou não é gordo. gordo, não. Eu não sou gordo. Eu É já o me declarei. transmagro, pô. Eu já saí do armário faz alguns programas que eu me declarei um transmagro. Então, senhor, por favor, me respeite. Me trate como eu me vejo. Tá certo. Por favor, me Perdão. respeite. Por favor. Então, É, né? Então não é isso. É que realmente chamou a atenção. Outras coisas chamaram. O amor estava no ar, né? Nós vimos um beijaço da Glaze com Lindenberg, Lindenberg. Lindenberg, nossa, tu perdi toda a É cronologia. Lindbergh, não é Lindbergh. É, Lindenberg. Como assim, um Lindbergh, né? beijaço? Um beijaço? Estão Beijaço na namorando. boca, daqueles de beijo de carnavalzão mesmo, só que eles são namorados, né? Nós Nossa, vimos a que performance casal da nojento. nossa ilustre primeira-dama, ignorada pela Cláudia Raia, mas não pela imprensa, que parece Cláudia não Leite. se. Cláudia Cláudia Leite. Leite. Pela Cláudia Leite. A Cláudia Raia é a monstro Cláudia lá Raia é do do. time dela. É a Miss Rouanet. Da Lei É Rouanet a, lá, é a tadinha. senhora Rouanet. É. E a Janja, ainda que ignorada pela Cláudia Leite, não aconteceu mesmo com a imprensa, que ficou ali em cima e registrou a sua A performance. Janja está deslumbrada com a riqueza, você diria? Olha, eu acho que ela tá mais feliz que pinto no lixo, né? Porque assim, realmente Ah, parece tirou a que sorte grande. parece que comedimento não é um traço marcante da personalidade dela, e ela parece bastante deslumbrada e com os holofotes, né? A Marcela e a ex-primeira-dama Michele pareciam um pouco mais comedidas, mas cada um com seu estilo, né? Mas ela parece bastante feliz, assim. Outra coisa que me chamou também a atenção, e aí eu queria registrar um protesto, não sei se vocês viram essa imagem da polícia militar agindo de forma absurda, oprimindo uma jovem que promovia ali ações de expropriação de equipamentos eletrônicos burgueses, a fim de diminuir o fosso social que divide as classes, né? Teve uma filmagem e a polícia abordando ela só porque ela tinha 13 aparelhos celulares com ela, né? E ela ainda reclamou que estava sendo oprimida. Então, realmente, assim, né? Já que, né, o A nosso Com vítima da razão. sociedade. então ela estava diminuindo as desigualdades e a polícia ali de maneira fascista e opressora, né, interveio naquela expropriação daqueles burgueses, né, fazendo coro, né, o que dizia o nosso presidente aí na campanha, né, deixa os meninos, né, o presidente errou porque na verdade ele deveria ter dito deixa os meninos, as meninas e os menines, meninos, sei lá, já não sei mais como é que é, mas o fato é que essa foram alguns dos recortes e por fim
nada mais simbólico do que uma escola que tem como tema o Lampião ganhar, né? Uma homenagem ao Lampião. Eu juro por Deus que no país que eu cresci, o Lampião era um bandido, né? Que decapitava pessoas, invadia propriedades, roubava, né? Distribuiu o terror, espalhou o terror na região, Era um terrorista, né? né? Nordeste, né? Um criminoso, violento, perigosíssimo, celebrado, homenageado, olha só, pela escola e que ganhou, né? Bom, não há de Mas se isso não deveria, você não deveria não ficar deveria, surpreso com isso. não deve causar espanto, vide quem o É, país elegeu, né? Parece, é. parece sintomático, né? Bom, mas o carnaval não foi Ah, só. teve uma treta também que eu achei engraçada. Essa eu Qual é? peguei. Que parece que a Gisele Bündchen recebeu 2 milhões para ficar meia hora num camarote, né? Ah, sim, é verdade. E aí, pô, você viu muita gente revoltada. Imagine, a garçonete ganha R$ 200 pela noite, a Gisele Bündchen ganha 2 milhões, onde já se viu. Eu vi muitos comentários Nossa, eu não desse vi nada naipe, disso, né? mas Você viu, isso é você viu, bem legal, hein? você viu comentários jegueais, né? Geniais, geniais. Como se, Falei, quem que tá bom, pagando para ela que deveria estar vai, se preocupando, é, né? exatamente. Quem está pagando o cachê dela que deveria estar se preocupando se é caro ou barato, e se estão pagando aquilo, provavelmente é porque ela gera uma exposição da marca equivalente àquilo, né? É uma coisa meio óbvia, né? Fora que Gisele Bündchen é embaixadora do ambiente também, da proteção ao Olha meio aí, ambiente, sem o dúvida. que seria, o que, né, a gente É. poderia Profunda também considerar. conhecedora ali da Amazônia e tudo, né? E Isso. faz esse papel aí. Bom, Girafas, e tal. isso. Bom, agora é o seguinte, né? Normalmente a gente sabe que o carnaval é tempo de chuva, né? Não raro a gente lembra aquelas imagens das escolas, às vezes, desfilando debaixo de chuva. Quem é que já não teve que lidar aí com uma chuva pesada no carnaval? Mas parece que dessa vez foi fora de todas as expectativas, né? O litoral de São Paulo aqui, não só São Paulo, né? Santa Catarina também, mas especialmente São Paulo. O litoral de São Paulo presenciou aí uma tragédia sem precedentes. Eu tenho um amigo que mora em Boiçucanga, ele mora há 14 anos lá, tem casa há 30, ele falou que nunca viu nada parecido com aquilo, e mesmo moradores anteriores àquilo atestam que foi a maior chuva de todos os tempos. É, é muito difícil para quem é brasileiro ficar fora desse debate medíocre, raso, desrespeitoso em relação ao uso político dessa tragédia. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, né, além que tenho certeza que cada um de nós, é tentar, de alguma maneira, né, tentar, talvez não passar a margem disso, né, mas repudiar esse uso, né? O que que você, Tati, dessa disputa política que teve como fundo, né? Quem foi melhor, quem foi pior, quem é bonzinho, quem não é, em relação a essas tragédias no aspecto político. Como é que você viu a exploração dessa tragédia nessa perspectiva política? As Eu vi comparações. que o Lula, ele acho que a caminho do local, e ele realmente compareceu, e acho que é o mínimo que tem que fazer. Ele, antes de chegar, ele já estava falando que, diferentemente, ele só não citou o nome do Bolsonaro, mas ele já jogou assim nos holofotes o fato dele estar indo e para se autopromover, enfim, foi errado na época do Bolsonaro foi Santa Catarina, Foi na Bahia. foi na Não, Bahia. ele estava em Santa Catarina, eu acho. Ele estava em Santa Catarina, só se eu me recordo da história direita. Ele foi na Bahia, né, as enchentes e tal, e parece que ele ficou lá andando de jet ski, foi um horror. Mas assim, o Lula, né, em vez de chegar lá e falar ele começa já, o primeiro assunto que ele traz é o fato dele se comparar com o antecessor dele. Então já é uso político aí de cara, né, uma autopromoção. Enfim, acho que nessa questão política é isso. E aí não é poder federal, mas a gente vê um descaso completo, porque todo ano é algum lugar, assim, né? A gente não consegue nem falar que se surpreender mais, porque é uma questão de aonde e quando, não é nem se vai ter ou não vai ter, mas é na Bahia, é Santa Catarina, no litoral de São Paulo. São sempre construções mais humildes, em lugares onde nem, não deveria ter casas. Então a gente sabe que vai acontecer, fica só esperando acontecer. Ninguém faz nada, não tem um planejamento urbano para evitar esse tipo de tragédia. Enquanto isso, dinheiro escorrendo ali no ralo, em Brasília, enfim.
É triste. É triste acompanhar o que aconteceu com as famílias e no contexto todo do Brasil, assim. E aí, Vitor, Revoltante. o que você achou dessa dupla tragédia? A tragédia em si e a exploração política dela? Bom, a tragédia em si, assim, como a gente está até conversando, né? Tragédias causadas por chuvas de verão no Brasil são comuns, né? A pergunta é onde vai ser a próxima. Então teve Petrópolis, né? Acho que a mais recente foi Petrópolis, teve aqui, teve Santa Catarina, Volta e Meia. E acho que a geografia também atrapalha. Aí você tem aí ocupações, digamos que não ideais, né? Às vezes até clandestinos e tal. E é fácil falar assim, tem que tirar as pessoas de lá, não sei o quê, mas vai lá tirar para ver o que acontece também, né? Então é uma A pessoa situação bem oferecer uma difícil. alternativa, né? Né? Construir um conjunto habitacional em predinho, verticalizar Às ali. vezes as pessoas não querem sair, né? Estão lá há muito tempo e não querem, é cômodo, apesar dos riscos, né? Tem essa questão, não é tão simples. É, mesmo agora, né? Vocês viram o governador falando, né, de algumas pessoas que foram retiradas e ao voltarem para suas casas, as casas foram saqueadas, né? Que acho que essas situações também parece que um pouco meio ensaio da cegueira ao vivo, né? O pior do ser É humano vindo verdade. à tona, né? E essa questão da exploração política é lamentável. O Lula é apaixonado pelo Bolsonaro, né? Eu quero saber quando é que ele vai começar a trabalhar. Quando vai descer do palanque e começar a trabalhar. Na verdade, eu espero que ele não faça isso, né? Porque se ele começar a trabalhar e for fazer o que ele está dizendo que vai fazer, nós estamos lascados. Eu Já prefiro que ele começou, fique, Vitor. Já né? começou. Daqui a pouco a gente vai Já comentar. começou? Ele já Ah, começou. é? Já Já começou. começou? Então, dá nós. Infelizmente, você tem razão. Infelizmente. Ô, Xará, e você aí? Como é que vê essa questão dessa tragédia dupla, né? Que é a tragédia em si e a forma mesquinha, banal, viu? Como está sendo tratada aí, como se fosse um palco de um Fla-Flu. Então, a tragédia, duas coisas em relação à tragédia. Primeiro, sempre tem um clamor, né, da opinião pública sobre, enfim, a falta de preparo, falta de estrutura, falta de tudo. Bom, enfim, você caminha, estava hoje caminhando, eu trabalho na JK, que é o centro financeiro de São Paulo, talvez a região mais rica do Brasil. Calçadas esburacadas, fios desencapados na rua. Veja, se a coisa é assim Aqui, na região mais rica do país, o poder público, assim, é largado. Você imagina o que você vai esperar de qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Então, é assim, não é que o governo não olha para isso, o governo não olha para nada, né? Não tem poder público no Brasil. Essa que é a dura realidade. A gente reclama, né, o excesso do Estado, tal. O Estado se mete onde não deve e não trata aquilo que deve, né? Falta foco naquilo que efetivamente o Estado é insubstituível, no bem comum. E se mete a ser empresário, se mete, enfim, numa série de coisas que não precisa, né? Então falta foco e isso acaba redundando nesse tipo de coisa que, infelizmente, acontece todo ano. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa, hoje no Estadão tem uma pequena nota, parece que em Caraguatatuba, 1967, 67, nós estamos falando aí de mais de 50 anos. 55, Manchete, 56 anos, ano que eu nasci, um ano muito importante para a humanidade, inclusive por conta disso. manchete, eu acho que é no próprio Estadão. Em 10 minutos, 400 mortos em Caraguatatuba. Chuvas. Então, é assim, é que as pessoas, nunca vi na minha vida tal, na verdade, que não lembra, mas que já aconteceu, né? E eu diria que hoje a gente está falando de, cada ser humano é importantíssimo, uma morte né, é de se lamentar. Agora, foram 467, foram 40 esse ano. Então alguma coisa melhorou, né? Alguma coisa de infraestrutura melhorou. A gente precisa olhar na perspectiva do tempo. Esses dois comentários sobre a tragédia. E a questão da política,
Assim, não me surpreendeu, o Lula é o que é isso aí. Acho que o Bolsonaro faria a mesma coisa, se fosse invertido, né? Não seria diferente. Só que é pouco inteligente, porque ele não precisa fazer isso, né? Contraste, ele é dado. As pessoas fariam essa referência É, no a lugar partir do dele. momento que ele comenta, perde, né, o sentido, né? Perde o encanto, né? Perde, pô, o cara tá fazendo isso por interesse, não é por interesse eleitoral ou político e não porque se importa com as pessoas, né? Então é pouco inteligente, é um tiro no pé. Então é isso. Eu concordo plenamente, porque é exatamente isso, né? Porque, assim, por exemplo, a sensação que eu tenho é que o governador Tarcísio de Freitas sai fortalecido desse episódio. Ele parece ter uma postura muito firme de liderança, transferiu o governo para São Sebastião, né? Realmente estava ali presente, como que se espera, porque às vezes a presença do homem público é muito mais simbólica do que em termos práticos efetivos, né? Especialmente nos dias de hoje, que o cara pode coordenar esforços através de um sistema aí qualquer de comunicação, enfim. Mas a presença dele lá parece que repercutiu muito bem. E é bem isso que você falou, né? Quer dizer, se o Lula tivesse só ido lá, manifestado a solidariedade dele e em momento algum fizesse menção alguma ao ex-governo e tal, e de fato pregasse verdadeiramente aquela superar diferenças como supostamente ele quis, né? Mas assim, soa banal demais, né? E aí mostra assim uma absurda falta de empatia com o sofrimento dessas pessoas que estão, em alguns casos, perderam tudo que tinham mesmo, né? A sua moradia, estão expostos, sem perspectiva, porque os danos foram enormes, né? Então, quer dizer, se na recuperação da infraestrutura, que você tem o poder do Estado agindo, você vai levar muito tempo para recuperar a malha viária, você imagina na concepção microscópica da coisa, de cada unidade familiar, de cada pessoa, o tamanho dessa tragédia, né? Então, realmente, assim, é muito triste e é bem isso que você falou, né? O Estado brasileiro está presente em tantas coisas que não deveria estar e faz falta nas poucas coisas que, de fato, né, é insubstituível, deveria estar presente. É, não vai ser a primeira vez, não foi a primeira vez, não vai ser a última, e infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, é uma tristeza que uma tragédia dessa, ainda assim, tem a gente que não tem escrúpulo nenhum e faça disso, né? Como aconteceu na pandemia, né? Que eu até brincava, né? Que tinha um Agripino Freak Show, né? Que era o show diário do nosso ex-governador, né? Sambava ali em cima dos cadáveres, né? Fazia uma apresentação de um programa de auditório todo dia para ganhar uma mídia, mas no final a conta veio, né? Vamos torcer que na curva do tempo seja assim. Ô, Xará, avançando para o nosso próximo tema, você disse que, né, o Vitor dizia quando é que o Lula vai governar, e parece que ele começou a governar, né? Nós temos aí a questão do salário mínimo e do imposto de renda. Qual é a sua impressão? Na 18. verdade, Não, mas fala. ele tem outras notícias, acho que não Quais são as essas. notícias Ele está que você querendo pode trazer. Não, são essas. Eu ia falar É. dessas porque estava na pauta. Na verdade, é uma injustiça, porque o Lula começou a governar já desde antes de assumir, É com a verdade, aprovação da PEC da gastança. é verdade. Então, todas essas bondades que É. ele está anunciando são fruto da PEC da gastança, né? O espaço que abriu lá no orçamento e ele está anunciando pequenas coisinhas, né? Pequenos Coisinhas, né? mimos. Oi? É, coisinhas. Coisinha, É, mimos, né, para a teu artigo população. sobre Minha Casa Minha Vida é fantástico. É É. isso, É, faz Aliás, parte, né? por favor, fale no, sobre no, isso, que é para dar 9 ordem de bi grandeza para as de 1 coisas. trilhão, né? Então, É, depois eu falo do salário mínimo, mas a conta é simples, né? Você tem uma casa que com varanda, né? Você precisa ter pelo menos uns 50 metros quadrados, vai custar aí, por baixo, uns 150 mil, num lugar bom. Porque precisa ser um lugar bom, né? Não pode tratar o pobre de qualquer jeito. Você precisa colocar num lugar bom. Lugar bom, apartamento bom, 150 mil assim por baixo. Para você construir sem o lucro da construtora e tal. Para cobrir o déficit habitacional, com 7 milhões de pessoas, dá uns 1 trilhão. Então, você tem 9 bi esse ano, você precisa de 115 anos para matar o déficit habitacional do Brasil. Não nascendo mais ninguém, não tendo crescimento demográfico, né? Isso, e considerando que essas pessoas que estão lá
não que continuem lá, enfim, que a casa não deteriore, tem um monte de coisas aí, né? O fato é que é só para inglês ver, assim como o salário mínimo, né? Você aumentou o salário mínimo, agora não é quanto era, 1.200 e pô, é R$ 18 a mais, é isso, 18 né? Ou reais. R$ 12, De 18 18. a mais. 1.302 para 1.320. E o 120. pior que cada real a mais é uma carga adicional nas contas da Previdência, né? Então não ajuda quem precisa e onera ainda mais o Estado no pagamento dos benefícios previdenciários. Ainda que tenha um É, efeito pirotécnico, vamos dizer assim, né, do aumento que foi dado, mas ele causa muito mais dano nas contas públicas do que retorno para quem supostamente. mas não tem dúvida. E bom, tem toda a questão do salário mínimo que eu não vou entrar no mérito aqui. E a questão do imposto de renda, que ainda não está definido, porque o ponto é o seguinte: vai mudar só a faixa de isenção ou vai mudar as outras faixas também? Porque as contas são bem diferentes, né? Se você mudar a faixa de isenção, você vai fazer com que as duas faixas, a faixa de isenção mais a primeira, aquele 7,5%, fiquem muito próximas. Praticamente desaparece aqui É a uma faixa distância. intermediária, né? Exato. E se você for fazer também esse reajuste, aí a conta para as contas públicas fica gigantesca, né? Então, eu não sei exatamente, essa regra ainda não está definida. Foi anunciada assim genericamente, mas o Como, aliás, detalhe isso é que um traço do PT, né? Anunciar as coisas com um rótulo, com uma marca. Faz espuma. Depois eu vou contar a história do Fome Zero aqui para vocês. Mas acho que vocês estão sendo injustos. R$ 18 são 7 pacotes de miojo no atacado, então são 7 unidades de Sabor miojo picanha. sabor picanha. É isso. Porra. É aquela picanha toda, tá Não aí. não, explicaram E direito. aqui, eu até não desdenho. Veja, é muito fácil falar aqui, né, com Sim, a nossa claro. renda e tal. Quem ganha um salário Faz mínimo, R$ 18 uma vai diferença. fazer alguma diferença. Sim. Mas é muito mais demagógico do que propriamente algo que vai resolver a vida das pessoas, mas é anunciado como se fosse a salvação da lavoura, né? Aliás, o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, saudou o presidente ali por esse feito conquista espetacular para os trabalhadores brasileiros. E aí, Tati, que você acha aí das primeiras medidas? Se o Lula fizer tudo que vem falando, é como o Vitor falou, nós estamos ferrados, né? Bom, o salário mínimo, assim, é R$ 18 para as pessoas, é considerado pouco. A gente sabe, entre nós, acho que poucas pessoas talvez tenham essa opinião, de que salário mínimo ir aumentando não leva a uma qualidade de vida maior para a população, você eleva a carga do governo, onera o governo, e você acaba tirando muita gente do emprego formal, quando você pega jovens ali que estão começando, que poderiam ganhar, sei lá, R$ 900, você coloca o salário mínimo de 1.300, você bota um monte de gente na informalidade ou no desemprego. Então, inclusive, a gente vai fazer amanhã eu vou para a rua fazer entrevista sobre isso para conversar com as pessoas e falar o que você considera um salário mínimo bom. 1.300 é bom, 2.000 é bom, 5.000 é bom. O que vai acontecer? Vamos começar a pensar. O que vai acontecer se o salário mínimo for R$ 5.000? O que vai acontecer com o desemprego? O que vai acontecer com o jovem? Eu fazer as pessoas refletirem um pouquinho sobre esse salário mínimo. Mas isso é uma questão mais teórica. Agora, da parte da isenção de mexer na tabela do imposto de renda, para mim eu acho que foi o primeiro bola dentro do governo, que eu me lembre. A gente deu, inclusive, no ranking como bola dentro, porque já é uma promessa de campanha de Bolsonaro, de Temer, talvez também, todo mundo diz que vai corrigir a tabela. É uma injustiça, você vai tributando gente cada vez mais pobre proporcionalmente, então tinha que desafogar. A questão agora é que deveria ter uma contrapartida. Bom, a gente vai deixar de receber aqui, o Guterman deve ter essa conta já na cabeça, que é 200 bilhões, estou estimando aqui, de Não, é receita. menos, é menos, é menos. Se for só a parte de baixo, eu não sei quanto é, mas é bem menos do que esses 200 bi. Bom, não sei quanto é, 100 bi, 100 e alguma coisa.
Então, a gente fala, esperamos que eles cortem, né, gordura do governo, desinchem a máquina pública para compensar a perda na tributação. Sonho meu, não vai acontecer. Eu ia pedir para você separar uma cadeira bem confortável, né? Né? A reforma administrativa, tornar o Estado mais eficiente, né? Poder mandar embora funcionários públicos que, enfim, improdutivos, não vai rolar. Mas a gente considerou uma bola dentro do governo Lula e finalmente a correção da tabela do imposto de renda. Ô, Vitor, o governo abrir mão de receita é sempre bom, né? Mas a contrapartida é que ele tem que abrir mão também de despesas, né? E não parece que vai ser esse caso, não, né? De jeito nenhum. Aliás, você publicou um gráfico, né, mostrando a Aquelas evolução verdades do inconvenientes, né? gasto público, Sim, né? Gasto com funcionalismo público, eu acho. isso. Pela primeira vez a gente experimentou uma queda, né, durante o governo Bolsonaro, que no final isso é uma gestão eficiente da escassez, né? Diminuiu o custo. Você vai ver agora, uns 15% de aumento, assim, uma paulada. Não tem, esse governo é gastão, ele gosta de fazer populismo. Tipo, o problema é que ele não tem o vento a favor que ele tinha no começo do século, que é onde a receita inflou N vezes, né? E aí você pôde gastar à vontade. Agora não rola. Vai rolar essas migalhas aí que o Guterman comentou, então uma migalhazinha aqui e muita espuma, mas de resultado prático nenhum. Deixa eu fazer uma Eu tenho mais pergunta. um bola dentro para falar do governo Lula, mas vamos concluir esse primeiro. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Xará, aproveitando aqui. Xará, essa redução da despesa do governo Bolsonaro, de alguma medida, ele foi ajudado pela questão inflacionária. Mas ainda assim ele poderia ter mantido ou mesmo aumentado, tirando proveito desse efeito inflacionário. Teve mérito aí ou não, na sua opinião? Teve o congelamento, obviamente a inflação acabou ajudando mais, né, Sim, do que imaginava, mas teve o congelamento. tem um O problema é méritozinho que aí, né? o problema é que isso não é sustentável, né? Não é. Não é sustentável. Você não consegue ficar congelando o salário desse povo durante muito tempo. Ele Na conseguiu. verdade, você tinha que realmente e- reduzir o tamanho do Estado, né? exatamente. Você tem que racionalizar, porque assim, o cara não é. Você tem uma elite que ganha bastante, mas tem o povaréu que, né, não é que o salário é muito mais alto, e tal. Então não dá também Mas para na maioria ficar. é sim, na maioria das categorias é substancialmente mais alto, principalmente Sim, federal, no nível federal, federais. sim. Quando É, comparado aos pares na iniciativa privada, né? Muito, mas mais de 50% acima. Sim. Todo mundo, o sim. garçom, o copeiro, todo mundo, o motor ganha assim muito mais que a iniciativa privada. É, é que você tem algumas categorias que concorrem com a iniciativa privada, enfim, eu estou pensando aqui na área financeira, né, uma CVM, um Banco Central, o BNDES, que acabam ganhando menos porque, enfim, o mercado acaba pagando mais, mas você tem razão, as estatísticas mostram exatamente isso. De qualquer forma, não vejo politicamente como ele conseguiria manter esse congelamento no segundo governo, se ele tivesse ganho a eleição, Sim, né? Acho que teria que seria dar uma bem afrouxada. difícil. Não deixa de ser mérito, acho que faz sentido, mas, putz, eu É acho que que eu acho seria que complicado. que eu acho que no governo Bolsonaro você teria uma maior chance, especialmente num segundo governo, de avançar em privatizações, né? A sensação Pode que eu ser? tenho. De medidas Sim. também que não fossem assim tão simpáticas, mas que fossem cabíveis dado o nosso quadro fiscal. Coisa que não deverá acontecer nesse governo, aliás, ao contrário, que é o mais provável que aconteça, né? Pelo menos a expectativa do mercado, eu acho que hoje pouca gente apostaria todas as suas fichas na responsabilidade fiscal do governo. Tem essa sensação, né? E Uhum. tá aí o Roberto Campos para não me desmentir. E aí, falando rapidamente aqui, e aí, o Vitor, tem uma trégua para o Roberto Campos ou o PT vai continuar martelando aí nessa questão da taxa de juros? Ah, vai Enquete, vamos continuar fazer martelando. de tudo um pouco enquete. Claro que continua. Segue Você achar o martelando. culpado pro resultado do ano, que vai ser medíocre. Pífio. Não que pudesse ser muito diferente, né? Mas será um resultado horrível, com possível até com possível uma possível retomada de uma inflação que não estava nos planos, né?
PIB entre 0,5% e 1%, alguém tem que tomar a culpa, né? Não vai assumir o abacaxi, a culpa vai ser do Banco Central. E aí, Tati? Sem trégua, né? O Roberto Sem Campos. trégua, e enquanto ele estiver lá, apenas servindo de bode expiatório, pelo menos ainda está lá. O meu medo é daqui a 2 anos, né? Quando não estiver mais, e aí vai entrar o quê? Um Zé A Tati tá Dirceu? otimista. Eu tô... 2 anos? Não, Será? Você acha que ele não aguenta até o final? Não, mas Ah, aí não é só aí ele, precisa né? mas aí São precisa do eles os Congresso, diretores, né? São eles os diretores, aí né? precisa do Nesse período Congresso vai mudando, aprovar. vai vencendo o mandato de alguns diretores, eles vão sendo substituídos, eles são indicados pelo presidente. Então, eu não sei exatamente quantos, mas pode ser que ao longo desse caminho ele já tenha feito uma reposição em prol de economistas mais heterodoxos, vamos dizer assim, Inclusive, e o aí ele próximo cargo já... é o diretor de política monetária, né, Xará? sim, Que é um voto, E aí, assim, esse vale um, mesmo a mas é figura do relevante. Roberto Campos, se Bruno for Serra. minoria, já não vai conseguir segurar a bucha. Então você acha, Xará, que o Roberto Campos não fica até o final do mandato dele? Olha, eu vou te dizer, o Haddad prometeu o tal do arcabouço fiscal, o novo paradigma fiscal para março. Uma vez que eles coloquem na rua qualquer coisa, pode ser a coisa mais mal ajambrada que eles possam pensar, já está aí, tem o novo arcabouço fiscal. Vamos lá, Roberto Campos, agora acabou suas desculpas, já tem a nova regra aí. Vamos lá, pode baixar a taxa de juros. Olha, vou te dizer, vai ser difícil ele se manter no cargo E não sem baixar a baixar a taxa. taxa de juros. Acho Apesar de que a difícil. decisão não é dele, né? É colegiada, né? Tudo bem. Não, Mas, concordo, Mas você concordo. acha que ele pede para eu sair? Eu me recuso. não, provavelmente ele vai ter um É, problema particular, né? sei Vai ter um lá, problema É particular. contra os meus princípios. É contra tudo que eu aprendi na vida, nas sei aulas lá. de economia. Assim, a tal da trégua é só até aparecer o tal do arcabouço fiscal. É, Aparecendo, que é o, vamos dizer, a desculpa, né? Que não é a desculpa, obviamente, né? Mas é visto como uma desculpa para não baixar a taxa de juros. Como se as expectativas de inflação não estivessem desancorando. é a Então, nova matriz econômica 2.0. é, é o Tombini 2, né? É isso aí. Bom, a gente já sabe, né? Temos tempo suficiente de mercado para saber o que acontece quando você resolve derrubar a taxa de juros na canetada, né? Aonde que esse negócio vai parar. Bom, amiguinho, semana de carnaval, tá meio enforcada aí, né? Estamos tirando aqui. Eu tenho mais um bola dentro Ah, antes de concluir. Bom, então, você pode falar nos bola dentro então você já do programa. guarda, porque Então já vou pro bola dentro. Já bola vamos pro dentro bola hoje em dentro. dia é raro, guarda. Então vou começar por você, Tati. Qual é a sua bola dentro? Qual é a sua bola fora? E se você tem alguma dica? Meu bola dentro é para um grupo que o governo Lula criou, que o Lula criou muito fofo, chamado Grupo de Combate ao Discurso de Ódio e Extremismo. Eu achei o nome muito bonitinho, então Deve ter uma eu vou. diversidade esse grupo, deve ser a coisa mais diversa. Então, quem compõe o grupo? A Manuela Dávila, né? Ai, Então, que a Manu, fofura. uma fofa, inclusive ela em entrevista no Roda Viva foi questionada sobre Stalin, e ela disse que não, Aquela cara, a época, gente né? é coisa da época, era a É. guerra, E então ensinou pra Matou filhinha só uns dela, né? milhões, né? É. alguns milhões de ucranianos. Isso não é extremismo. É uma pessoa certa para combater, né, o discurso de ódio e extremismo. E o Felipe Neto, que eu não posso reproduzir os twitters dele aqui, que seria delicado da minha parte, mas ele xinga todo mundo que não gosta, tem xingamentos ali para o ex-presidente Bolsonaro, se aquilo não é discurso de ódio, bom, parecia que estava babando ódio ali. E gosta de cancelar a galera também. Então, um cara que cancela todo mundo que ele não concorda, ele vai também controlar aí as mídias sociais, enfim, para ninguém fazer discurso de ódio ou de extremismo. Eu achei muito fofo. Alguma dica? Você viajou pra Agora o bola Flórida. dentro.
Bola Agora o Bola dentro. Dentro de verdade é do Eduardo Girão, que está com o senador Eduardo Girão, que está com um projeto muito legal de Foi pro Novo, né? extinguir. Ele foi para o Partido Novo, Muito bom. muito bom, Caramba, hein? O Novo o pessoal ficou conseguiu muito isso. feliz. 4? Então, Tá com 4 parlamentares agora. tá com Alguém mais subiu, 4, porque já isso aí não subiu adianta bem. muito, né? E é um senador. E É, achei bom legal senador. porque ele falou que o argumento dele, ele queria ser realmente oposição ao governo Lula, e ele falou que é o único partido que ele se sentia que ia poder fazer assim, a oposição veemente ao governo, não ia ter a politicagem, isso, aquilo. Então achei legal que ele escolheu o Novo, e o Novo, claro, super Muito bom. apoiou. Legal, né? E aí, E Vitor, Não é isso. qual que é a precisou sua... fazer processo seletivo lá no Novo, aquele processo Não seletivo de 500 anos que o precisou. sujeito fica. Vocês Tá sabem que o melhorando. Novo está em convenção agora para poderem usar, então acho que essa semana, saiu no Estadão, inclusive, para poderem usar o fundo partidário, porque o Novo foi pautado Ele nesse negócio perdeu, de né? não uso de dinheiro público. Eles têm 100 milhões já acumulado de fundo eleitoral e partidário que está aplicado lá, rendendo, mas não podem usar. E agora querem mudar o estatuto para poder usar. Então está uma Mas bafafá no isso, partido. o Dávila e o candidato a governador, metade do tempo deles era para falar isso. Eles não usavam fundo partidário. Como se Você isso lembra Nada. disso? Se for pensar, depois falou, é bom, como o se que que isso tivesse adiantou? algo exato. É, Para isso. Então, assim, eu já é. falei, eu já estou falando faz tempo, faz uns 10 anos, gente, esquece esse negócio, ninguém está nem aí para esse negócio de fundo partidário. Usa o dinheiro, pelo amor de Deus, porque vai para a guerra de todo mundo com canhão e o Novo lá com estilingue, né? Oi, eu não uso fundo partidário. E aí E elegeu 3 detalhe, né? Com o deputados. Stiling atirando às vezes em si próprio, né? Que tinha aquele Ah, câncer É. lá, né? Que agora saiu do partido. O Amoedo lá, o Amoedo veio com e canhão. assim, é a típica coisa que não vai poder ser acusado por ninguém, porque todo mundo usa. Sim, Então não é, exatamente. olha, você não usava, agora está usando, sim, que nem você. Qual é o ponto? Tem os filiados que estão putinhos, mas assim. Mas aí, então, essa pureza, essa coisa juvenil, entendeu? Né? Assim, é que nem você vai jogar bola o rachão ali na vila, né? É você e o outro time não tem juiz. Os caras te metem a porrada. E, ai, não vou jogar na bola. Ai, porque eu sou honesto, eu vou jogar na bola. Não, você vai apanhar. É isso que vai acontecer, você vai apanhar, né? Os É caras vão isso. chegar todas rasgando, você vai perder todas as divididas e você vai perder o jogo. O que que adianta? Então, assim, sabe, dadas as circunstâncias e determinados limites, faz muito mais sentido esse dinheiro, em vez de estar financiando a dívida pública, estar sendo bem utilizado pelo partido, com transparência, dando amostra, porque assim, essa coisa virginal é inocente, entendeu? E nunca, com essa postura, meu, esses caras que estão aí vão jantar o Novo, né? Então por isso que não consegue sair. Por quê? Nós estamos numa guerra, não tem arma, tem algum limite ali, mas nós estamos disputando poder aqui com gente que é capaz de qualquer coisa. E é capaz de qualquer coisa e fala isso sem pudor, né? Gente E o que senhor Amoedo já saiu na Folha de São Paulo, já escrachando novo, que na minha época a gente não usava fundo partidário e agora. você vai Esse Tudo deixar. que ele cara quer aí que fazer fala. para fundar o partido, ele faz, para prejudicar. Então é um negócio meio sem sentido. E aí, Vitor, e você? Quais são as suas dicas? Aliás, muito obrigado. Já estou terminando a segunda temporada de Falda. Muito bom. Bom, né? Muito bom, muito bom. Tô curtindo. Só É, melhor, hein? As 4 é, são ótimas. são ótimas. Eu gostei mesmo da primeira, da segunda. A vida como ela é, né? Sem Vira como muita ela é. poesia, né? Mas legal. E aí, quais são as suas dicas? Sua bola dentro, sua bola fora? A minha dica é um livro que eu até fiz uma resenha sobre ele, chamado O Esplêndido e o Vil, de um autor, é, Zach Larson, coisa assim. Eric Larson. É um jornalista que fez muitos livros sobre a guerra, né? Tem um livro chamado Jardim das Feras, que ele fala como que o nazismo proliferou lá, acho que está na minha lista. Mas esse conta a história conta histórias do Churchill e seu círculo mais íntimo entre o momento em que ele foi nomeado até o final de 1941, quando os Estados Unidos entrou na guerra. E aí ele conta histórias prosaicas de cidadãos comuns, misturado com reuniões importantes. Enfim, é um livro
que ele se baseia em muitos diários, né, que foram feitos aí durante a época e foram só abertos muito tempo depois, então um trabalho de pesquisa fenomenal. Mas ele parece que você está assistindo um reality show, sabe? E você está vendo os personagens atuando. É um livro com uma linguagem muito Qual é o nome, coloquial, assim, bem Vitor? fácil de ler. O Esplêndido e o Vil. O Esplêndido e o Vil. E Tenho grande, a né? resenha no Papo de Boteco, É, que eu já li, Ah, inclusive. mas assim, Muito boa. valeu muito. A leitura é uma leitura demorada, são 550 páginas, mas assim, eu que gosto do tema, né? Eu gosto muito desse tema, então quando aparece alguma coisa boa sobre esse tema, lá vou eu Então, lá em Londres, em frente ao pesquisar. Palácio de Buckingham, ali à direita, quem tá de costa pro palácio, você foi lá no quartel-general lá do Churchill, Sim, aqueles no subterrâneos aqui. bunker dele. É um super Fantástico louca para aquilo ali. passeio, conhecer esse Nossa lugar. Senhora. super Nossa passeio, Senhora, aquilo super. ali é Fica para com uma passar o dica. dia inteiro ali. É o bunker do Churchill, É, preservado até é, hoje. Putz, muito legal. War Cabinet, né? É, War Cabinet. é muito legal mesmo, assim. Você estando de costas, o Palácio de Buckingham fica à sua Isso. direita, assim, é muito legal. Descobri por acaso. Um dia que eu perdi um voo, fiquei lá um dia em Londres, estava andando, falei, nossa, o que é isso? Aí eu fui lá ver. É muito E legal foi esse passeio. fantástico. Aliás, Muito que legal. E lá, cidade, né? Ai, gente, Londres é. Bom, e lá o meu também, já que sonho é nós um ano falamos de. sabático em Londres. É verdade. Lá, já que estão falando em Londres, tem um outro que não é o museu dos mais requisitados, mas é para mim o melhor, que é o Museum of Imperial War, que fala basicamente e os O caras Albert estavam em todas Victoria as Museum guerras. também o pessoal não fala muito, mas é bem legal, né? Esse ele é fora do circuito, um pouco mais distante, mas nossa, espetacular também. E como eles estiveram em todas as guerras importantes, então você É. basicamente História da você tem humanidade. mas aí ficam esses registros como dicas. E aí, Xará, e E as você? bolas. Ah, desculpa, perdão. É verdade, a bola Não, dentro, a bola, bola fora. não, acho que bola fora não vou repetir, né? Acho que o nosso Ó, concurso. divino ele vai concorrer com o STF aí pelas bolas fora aí do ao longo do... Deve ser vocês viram que a Carla Zambelli andou criticando o Bolsonaro, Opa, já virou Não, comunista, virou comunista. caraca, sério? babado, Né? hein? Eu vi que vazaram Nossa. os dados dela lá, que ela tinha, supostamente, né? Quem vazou os dados atribuía a ela uma assinatura a um site de conteúdo adulto, né? Mas isso eu não tinha visto, não. Qual foi a crítica dela ao Bolsonaro? Ela fez a crítica que ele deveria ter sido claro para os manifestantes que estavam nos quartéis que o jogo tinha acabado, que nunca foi claro, que por Veio isso deve meio ter tarde a gerado crítica, né? meio tarde, meio tarde. E aí parece que já recebeu já a ovada, né? Não vi ainda, mas já recebeu as contracríticas, né? Já é comunista na Austrália. Já. Bom, e aí, Xará, e você? Qual é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? A minha bola dentro vai para o governador Tarcísio, que eu vou lembrar quando teve, lá na pandemia, o Kassab deu uma entrevista que foi bem interessante, dizendo que o Bolsonaro tinha que mudar a sede do governo para a Fundação Fiocruz, porque era uma coisa tão importante que estava acontecendo que ele precisaria marcar o território, dizendo, olha, eu estou preocupado, estou agindo tal, independentemente da questão das vacinas, tal, o fato é que ele precisaria ter marcado a sua preocupação. E a hora que o Tarcísio muda o Verdade. Exatamente. seu gabinete para São Sebastião, é aquilo que você falou. Ele podia ter ficado em São Paulo, não precisa mudar, mas é Não muda simbólico. nada na prática, Sim, né? é a simbologia do Mas ato, né? é a simbologia. Quer O dizer, o cara acolhimento, né? está preocupado com as pessoas que estão lá. Então é bola dentríssima, né? Ele não precisa fazer política. A política é o ato. Ele não precisa falar, Sim, né? exatamente. Então, perfeito. É a bola dentro da semana. A bola, na verdade, eu vou dar duas bolas dentro. Essa eu não vou dar bola fora. Essa, outra bola dentro são a fieira de coisas boas que o governo Lula está finalmente apresentando para o povo brasileiro, além do salário mínimo e do imposto de renda,
você teve a questão da lei do Rouanet, você teve o Minha Casa Minha Vida. Um momento, Não sei Mônica se você Waldburg, o do Gutermann, hein? se você for ver, o Lula falou de indústria naval no início do mês, a gente Que é uma não coisa que prestou tem atenção tudo para dar nisso. certo. Aliás, a nossa experiência pregressa Isso, é Já deu espetacular. certo. né? Já deu certo. É. Lembra A que ele fez NT, A Sete Brasil foi um um espetáculo, né? estaleiro? É. A Sete isso, Brasil foi. exatamente, é para continuar essa história de sucesso. Inclusive, o André Esteves disse que não contem com ele porque ele já Dessa deu a vez não. contribuição dele, né? Dessa vez não. A NTT deu o aval para o trem-bala. Então, são várias coisas que já estão acontecendo Que em a gente poucos vê que o dias, país vai menos de andar, 100 né? dias. E, pô, agora é Tranquilo. adiante e além. Trem, Pô, bola dentro, bola trem-bala. Vai dentro. ter até trem-bala, né? É, Vai muito ter Então, até bom. trem-bala. já vai ter bala, vai ter bala. Bom, É, tá. é, Indica? Tem a alguma? minha, a minha dica eu assisti um Poderia ser documentário, na semana passada. No carnaval fiquei em casa. exato, aproveitei para assistir um pequeno documentário, 4 episódios só, chama-se Cadê Meu Avião? É É uma muito legal. promoção que a Pepsi Pepsi fez, você fez muito assistiu? legal. É muito legal, é muito bem feito o documentário, porque a Pepsi fez uma promoção, década de 90, em que era um catálogo que você trocava produtos Pepsi por pontos, né? Ou pontos, né? Por produtos Pepsi, camiseta, boné, essas coisas. E aí a propaganda mostrava um cara que fazia isso tal, e aí ele descia no colégio, na faculdade dele, descia num Harrier, que é aquele avião que pousa, Aquele assim caça que como um pousa vertical. helicóptero, né? Uma caça, né? É. No Harrier. E aí aparecia 7 milhões de pontos, você ganha um Harrier, que era obviamente uma piada, né? Você imagina, juntar 7 milhões de pontos tal. Aí teve um cara, 20 anos de idade, que falou: porra, eu vou querer esse avião. Ele começou a procurar furos na coisa, No na regulamento. promoção. E ele encontrou. E aí é a história da batalha judicial dele contra a Pepsi para conseguir o tal do avião. É muito legal, muito bacana, Aliás, muito bem feito. o Sea Harrier, que foi uma aeronave que a Força Aérea Brasileira capturou na Guerra das Malvinas. Teve uma pane. E eu, muito jovem, nesse dia, estava num estabelecimento comercial. Eu lembro bem desse dia. Foi em 1981. Eu estava ali desabrochar da idade, 14 anos. E a nossa Força Aérea capturou, desarmou e devolveu para a Inglaterra esse caça que vinha dar apoio aqui na Guerra das Malvinas. É curiosidade, cultura inútil. Bom, vamos lá. Bom, a minha bola dentro, ela é genérica para a solidariedade das pessoas que estão aí se mobilizando para ajudar as vítimas do litoral norte. Eu acho que nessas tragédias surgem assim esses heróis anônimos, as pessoas que se voluntariam, que organizam campanhas. Então, se ao mesmo tempo, nesses momentos, a gente tem que lidar com essas perdas de vida, mas também floresce ali alguma coisa que talvez nos dê uma esperança de que em momentos assim possa também não só surgir o nosso pior, como as pessoas que saqueavam as casas nas áreas de risco, mas pessoas também que se unem para ajudar. E essa é a bola dentro. Bom, a bola fora são duas, né? Como eu disse, a escola de samba que homenageia um criminoso ganhar é sintomático do nosso país, né? Vergonhoso, vergonhoso. Assim, é difícil encontrar palavras, então o fato fala por si mesmo. E uma bola fora do ministro Barroso, que diz que é muito simples a gente distinguir o que é e não opinião. Claro, né? O sol, né? Um esplendor de saber como ele não vai ter dificuldade nenhuma, né? Entendeu? Então, assim, aliás, eu até pensei que, dado essa facilidade dele, né, de pautar, regulamentar a liberdade de expressão, que a gente poderia mudar o regime do país, de ser um presidencialismo, de criar alguma coisa teocrática, né, e eleger ele quase como um líder supremo, como se fosse um ayatolá, né, para que a gente tivesse aqui para nos iluminar com a sua sabedoria, sei lá, a gente criar uma versão tropical do budismo e ver nele o Buda reencarnado, alguma coisa do tipo, porque é assim, primeiro, essa mania que os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro têm de opinar, né? Por que o ministro tem que opinar?
É opinar no alto ali, se preservar o máximo possível, porque todo e qualquer tema amanhã pode, de alguma maneira, surgir lá na Suprema Corte, especialmente aqui no caso do Brasil, em que o STF, afinal de contas, acaba julgando tudo e qualquer coisa e não precisa nem mais ser provocado para isso. Aí eu fico perguntando, né, por que que os ministros precisam falar tanto e assim, né, o quanto nós somos uma república das bananas, né? Porque alguém pretensiosamente intelectualmente superior, como são as manifestações do ministro, colocar a coisa dessa forma, né? Querer pautar a liberdade de expressão, quando a gente deveria estar cada vez lutando por mais liberdade, que a única coisa que combate a mentira, a única coisa que combate fake news é verdade, né? Então, é um pouco assustador. Fica aí minha bola fora. Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta difícil para os três. É. Cristiano Zanin será melhor ou pior que Lewandowski? Ah, eu acho que depende do Em que para quem, né? dimensão? Exatamente. Primeira perspectiva. Saber jurídico, a sensação que eu tenho, né? Já falei com gente que foi aluna do ministro, né? E diz, sim, não tem saber jurídico, não carrega uma bagagem para o cargo que ocupa. A sensação que eu tenho é que o Zanin parece que foi um advogado, talvez tenha mais lastro jurídico, né? Agora, para o governo, acho que não muda muito, Só né? porque defendeu o bandidão? Alinhamento também. Pô, é uma experiência e tanto, né, cara? Você ter isso no currículo, né? Pô, defendi o responsável pelo maior esquema de corrupção da história do país. Não é pouca coisa para quem é Tem que ser advogado, muito, tem que ter muito saber jurídico. Não, né? não, a dimensão é na dimensão de dano ao país mesmo. Ah, eu acho Nessa que não dimensão. muda, né? Acho que não Não Não? muda. muda. Não Tanto muda. faz. É, tanto faz. Aí eu acho que não muda. Bom, e a minha dica, Feche minha dúvida. Ainda que eu abro aqui divergência. não é uma divergência, na verdade, uma possibilidade. Pense no Toffoli. O Toffoli era o advogado do PT, né? Ele não foi leal como foi o Lewandowski. Ele foi Leal ao colocado lá PT. como leal ao PT. Ele foi rapidamente cooptado pelo Gilmar Mendes, ali na grande política ali do STF, e acabou sendo um cara meio independente. Não que ele, obviamente, votou, né, em determinados momentos a favor do PT, e tal, mas não foi tão Não, digamos alinhado. assim, não Teve era uma 100% de votação do Lula alinhamento. no Era STF. Vocês lembram quem estava? 85% de alinhamento. Eu não sei, sabe? O Vocês O lembram daquela. Lewandowski, eu acho que teve muito mais alinhamento do que o Não, Toffoli. o Lewandowski é 100% de alinhamento. Sempre. Sempre. 100%. O Toffoli deve ter tido uns 85, vai. Vocês lembram É, daquela história lá do Celso de Mello com o Saulo Ramos, né? Sim. sim. Né? Que ficou famosa e tal, né? E ali o que o Celso de Mello disse? Olha, eu votei ali porque a fatura já estava fechada, então abriu uma divergência para constar. Então, quer dizer, nitidamente o cara operou o voto dele, a convicção dele, em prol de um jogo para a torcida. Segundo o depoimento do já falecido ex-ministro Saulo Ramos, não sou eu que estou falando, é o que está registrado aí nos anais, É. né? Eu acho que é um pouco por aí, viu, Xará? Sabe aquele jogador que bate de trivela pro lado? Pô, a torcida fala, nossa, como esse cara joga bola, mas é pro lado. Entendeu? Como é que é? Bate 3 dedos pro lado. Só dificulta o coleguinha receber a bola, né? Que podia vir Eu mais acho que sim. redonda, mas joga pra torcida, Acho que entendeu? nas vezes em que ele não esteve alinhado foi exatamente por isso. Acho que tem ali no cafezinho, ó, então É, vai que eu não vou e tal, vai você, eu fico nessa, entendeu? Posso estar é. enganado, né? Mas eu acho que não. Bom, e a minha dica, essa dica é preciosa. Eu comecei a assistir uma série protagonizada pelo Kevin Costner, chamada Yellowstone. Ela se passa no estado de Montana e é a saga, é uma família que tenta preservar sua propriedade da chegada do progresso, tá? E essa série deu tão certo, fez tanto sucesso, que aí os caras fizeram eu não sei se a gente pode chamar de spin-off, porque os personagens não são o mesmo, que conta uma geração anterior àquela. Então a geração que se estabeleceu em Montana, que criou aquela propriedade, que é alvo dessa disputa que se passa nos dias de hoje. E a série fez tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, que criaram um spin-off do spin-off com uma geração anterior. Então, meio que Star Wars, depois que as séries estiverem encerradas, você vai poder assistir na sequência cronológica ela que começa de trás para frente.
Então, a primeira série é Yellowstone, a segunda série é 1923 e a terceira série é 1883. Então, mostra a saga original dessa família saindo do Texas para chegar até Montana. Cara, meu, pior que as 40 noites no deserto. Sim, surreal. Então, eu já zerei tudo que está Qual que é o disponível. nome? Qual que é o nome? As três séries que se interligam são 1883, 1923 e Yellowstone, É Netflix? Prime. Então, Mas precisa assistir na ordem ou pode não assistir na ordem inversa? necessariamente, porque como a 1883 e a 1923 não acabaram, você pode até assistir na ordem original, como aconteceu com o Star Wars, né? Que você assistiu uma trilogia e depois o que antecedeu a trilogia. Mas olha, é uma produção espetacular. Figurino, fotografia, as interpretações é sensacional. E as três séries se equivalem. O protagonista da primeira série, esqueci o nome do ator, não é tão famoso assim, mas o da segunda etapa é ninguém menos que o Harrison Ford e o atual, e o que você passaria nos dias de hoje, o Kevin Costner. É demais, 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 demais. E aí, sim, tem todo o aspecto, né? Desde a realidade da disputa do poderio econômico, até a história assim de como foram bravos aqueles americanos que desbravaram o Velho Oeste, assim, o que esses caras precisaram enfrentar de dificuldades, e eles, assim, a ideia era chegar até o Oregon, né? Então a ideia é como se o Oregon quase fosse Canaã, né? Assim, o paraíso. Muito legal mesmo. Tenho certeza que se vocês verem, vocês vão adorar. Realmente, assim, uma obra de arte difícil de se ver. É assim, uma qualidade de cinema numa série. Então, assim, não é simples, mas é de uma riqueza de todos os aspectos, a ambientação, não deixem de ver. Bom, amiguinhos, é isso. Semana que vem nos encontramos novamente. Depois acertamos que dia, né? Porque nas quartas-feiras, nas duas próximas, o nosso xará não vai poder estar. Depois a gente vê se fica na quinta ou na terça. E vamos A quinta, esse horário tá bom. para mim é um pouco mais complicado, mas a gente É vê. ruim? Mas Tá bom. Deixa eu ver aí. independentemente disso, dedinhos cruzados, que se aquela nossa convidada der certo, eu acho que vai ser uma bola dentro, não vamos falar para não dar zica, mas vamos ficar na torcida aqui. Vamos ficar na torcida, verdade. tá bom? Até semana que vem, meus amigos. Beleza. Valeu o papo, hein? Até. Sempre bom. Gente, Valeu. tchau, tchau.